Olá, gente! Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay. Um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, um podcast que é nosso. Queria agradecer muito a Barbearia Barreto, que eles são responsáveis por deixar esse comunicador bonito desse jeito. Vai lá, visita @Barbearia Barreto. Que atendimento com estilo, com personalidade. E ele fica logo ali no Recreio dos Bandeirantes, na Avenida Glaucio Gil, 1246, na loja A. Queria agradecer ao restaurante Mais Sushi, que fica também ali na freguesia, na rua Araguaia 964, um dos melhores restaurantes japoneses que eu comi em toda a minha vida. E eles estão vendo com surpresas aí, hein? Eles estão abrindo um novo restaurante na rua Alfredo Baltazar da Silveira, também no Recreio. Então fiquem ligados, vai lá na página @MaisSushi e se delicia com todos os pratos que ele tem para oferecer para você. Ambiente agradável, tem espaço kids, tudo deles é do bom e do melhor. Então fiquem ligados aí, tá bom? E hoje a gente está abrindo aqui o quadro Endireitando, que a gente fala de todas as áreas de direito, e eu tô com ela novamente aqui. Já é a segunda temporada dessa fera, uma das melhores advogadas previdenciaristas que eu conheço, doutora Sami Diniz. Sami, muitíssimo obrigado por estar de volta aqui ao nosso podcast Casa do Garay. Ai, Robson, é um prazer ter recebido o seu convite novamente. Estou muito feliz, honrada por poder contribuir aqui com os espectadores do podcast. E é isso, vamos falar aí sobre direito assistencial. Estou muito feliz em estar aqui. Que bacana, eu lancei o teu vídeo lá aqui no YouTube, lancei os cortes nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no Shorts lá do YouTube. As pessoas amam o assunto que você trouxe, que a gente falou sobre aposentadoria para pessoas com deficiência, e te elogiaram muito. Falou, ela é uma advogata e tudo mais. Falei, vamos manter o respeito aí. Ai, que é isso? E que bom que você voltou. Teus cortes estão maravilhosos, teu assunto está maravilhoso. Ai, obrigada, Robson. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente. Né? E da última vez que a gente estava conversando, nós falamos sobre a aposentadoria para pessoas com deficiência e ficaram muitos assuntos para a gente falar. E quando a gente entrar nesse assunto aqui, que eu não vou dar spoiler agora, você, esse assunto eu queria tanto falar. Eu falei, então vamos marcar logo o teu retorno. E aqui você está. Eu preparei aqui, já tem mitos e verdades, tem perguntas que eu tenho aqui para você, tá? Que eu fui preparando ao longo da semana, mas nós vamos falar sobre benefício de prestação continuada para criança com TEA, que é o transtorno de espectro autista, não é isso, Sami? Exatamente, Robson. A criança autista, ela pode ter direito, sim, a receber um salário mínimo por mês, receber um benefício, mas não pode ser confundida com a aposentadoria. Muitas pessoas confundem esse benefício com a aposentadoria da pessoa com deficiência e não tem nada a ver. Criança não se aposenta. Mesmo que ela tenha uma deficiência, não há aposentadoria para a criança, porque a aposentadoria pressupõe trabalho, sim, pressupõe contribuição para a Previdência. Criança não trabalha, criança não contribui para a Previdência. Mesmo que ela tenha uma deficiência, não haverá direito a uma aposentadoria. Olha que maravilha. Tu já começa metralhando com informações importantes aqui, né? Você é danada demais. Foi até bom você ter falado nisso, que agora é uma pergunta de leigo que eu vou te fazer, né? Nós contribuintes normais, meros mortais, quando a gente vai pedir algum benefício, pelo menos antigamente era assim, nós tínhamos que ir até o INSS e pegar um laudo com eles para fazer parte de um processo, para aí sim a concessão do benefício. E para criança autista, funciona assim também? Tem que ter algum laudo? Então, não é necessário que a criança autista hoje compareça ao INSS para entregar um laudo médico para comprovar sua condição, tá? Isso hoje é automatizado, pode ser feito pela internet e o ideal é que a criança contrate um advogado, né? Os pais contratem um advogado. Mas há necessidade, sim, de comprovar aquela deficiência mediante um laudo médico. Não precisa ser um laudo médico do Sistema Único de Saúde, tá? Qualquer laudo médico, para comprovar a existência do autismo, para comprovar que aquela criança foi diagnosticada com autismo, certo, tá? Então, mediante aquele laudo médico, vão ingressar com processo administrativo para o INSS apreciar aquela deficiência e como aquela deficiência vai impactar na vida daquela criança. Quais são os impedimentos que aquela criança vai enfrentar ao longo da vida em razão daquela condição.
O autismo, olha, cara, eu tô cheio de perguntas aqui, eu tô igual a prova do Enem hoje, tá? Eu tive conversando com a doutora Camila Vasconcelos, que ela é fisioterapeuta, e ela é responsável pela fisioterapia de um time de cadeirante de roda de futebol. E ela falou que existem níveis de deficiência. No autismo é assim também, ou o benefício é um para qualquer nível de autismo que tenha? Você sabe? Então, sim, o autismo ele vai ter, ainda é classificado por graus, né? Isso vai mudar, mas ainda é classificado por graus, tá? Mas para título de benefício, o INSS ele vai analisar se aquela criança ela possui a deficiência e o impacto daquela deficiência na vida dela. Porque o que acontece, Robson? O autismo ele sempre vai gerar um prejuízo. É um pressuposto gerar um prejuízo naquela pessoa que tem o autismo. Não existe autista sem prejuízo, certo, né? Então, o autismo, mesmo que num grau mais leve, ele vai gerar algum impacto na vida daquela criança e aquela criança vai sofrer mais barreiras do que uma pessoa que não tem a deficiência, que não tem o autismo, né? Então, o INSS ele vai analisar de acordo com o impacto que aquela limitação vai levar à vida daquela criança, considerando que todos os níveis de autismo vão ter um prejuízo, sim. Para você ter uma ideia, qualquer prejuízo no marco do desenvolvimento da criança vai gerar uma consequência futura imensa, né? Falando aqui do engatinhar, a criança que tem problema motor, tem autismo, autista com problema motor, aquela criança que pula a fase de engatinhar, ela fica com o pescoço duro na vida adulta, né? Pular a etapa da fala, isso vai gerar uma consequência de comunicação, entre outras consequências na vida adulta, muito grandes. Então, uma criança com 2 anos tem que falar 200 palavras por dia, tem que falar até 200 palavras, formar frases de pequena complexidade. Se aos 3 anos, aos 4 anos ela não faz isso, ela perdeu aí quantos % da sua vida? Nossa. Isso vai impactar muito. Então, o INSS, o perito, ele vai analisar a deficiência e qual o impacto da deficiência na vida daquela criança, mesmo que o autismo seja leve. Pronto, respondeu minha pergunta, tá vendo? É por isso que é bom conversar com quem sabe aqui. Vamos nós aqui, eu preparei algumas perguntas aqui para você e perguntas também de pessoas que nos seguem, tá? Uma criança autista, ela pode receber a aposentadoria da pessoa com deficiência? Essa foi a primeira pergunta que chegou aqui para mim. Então, nós já falamos sobre isso, mas vamos responder aqui. Então, vamos lá. A aposentadoria da pessoa com deficiência, recapitulando, ela é um benefício para aquelas pessoas que, mesmo com uma deficiência, trabalharam, contribuíram para o sistema da Previdência com a deficiência, correto? Então, há a possibilidade de um autista receber uma aposentadoria da pessoa com deficiência plenamente, desde que ele consiga se inserir no mercado de trabalho, desde que ele consiga contribuir para a Previdência na condição de autista, tá? Então, é possível? É possível. Agora, quando a gente está falando de um autista que não tem condições de prover o próprio sustento, quando a gente está falando de uma criança autista, que obviamente criança não tem como trabalhar, prover, claro. Exatamente, não tem como prover o próprio sustento, aí o benefício é diferente. Tá? Aí a gente vai olhar a possibilidade de um benefício chamado de benefício de prestação continuada, que é um benefício de caráter assistencial e não previdenciário, como a aposentadoria. É uma ajuda, né, Robson? É uma ajuda que o governo oferece a essas crianças. Claro, e a gente é porque a gente paga muito imposto, né? E poucas as pessoas conhecem os seus direitos, né? Sami, você é advogada, você respira isso há muitos anos, mas quantas pessoas você não conversa que as pessoas, caramba, eu tenho direito a isso? Deve acontecer muito contigo, não acontece? Com certeza, Robson. Muitas pessoas chegam ao meu escritório sem saber, por exemplo, que mais de um membro da família pode receber esse benefício, né? Então, a pessoa chega para mim com um problema e eu já analiso a existência de outro, a possibilidade de outro. Então, obviamente que quando a gente respira direito, a gente consegue analisar ali, né? Sim, claro. E as pessoas, é por isso que eu falo aqui, né? Que as pessoas taxam muito advogado como encarecer, como ter um custo a mais. Só que elas também, elas não medem os benefícios que elas vão ter consultando ou contratando, melhor ainda, contratando um advogado que respira aquilo, que é o teu caso. Então, eu tenho uma pessoa, um membro da minha família com autismo, eu vou até você, eu vou leigo, tá? Sem saber nada. Vou até você e você vai me dar
diversas possibilidades, diversas hipóteses para eu, né, ter os benefícios cabíveis. Aonde isso, me fala aí, onde é que é despesa? É só benefício, gente, isso é investimento, um advogado é investimento. Exatamente, Robson. Muitas pessoas que estão numa situação de extrema pobreza, né, elas têm medo, não precisa nem estar em situação de extrema pobreza, as pessoas têm medo de procurar um advogado, Sim. acreditando que vai ter que pagar. Né? Isso. Só que quando o advogado trabalha com benefício assistencial, como é o caso do BPC, que é conhecido aí como LOAS, como ampara a pessoa com deficiência, tem vários nomes, né? Conhecido por vários nomes, o advogado ele sabe da situação daquele cliente, né? Então, falando aí na maioria, obviamente que eu não posso falar pelos demais colegas, o advogado ele não cobra inicialmente. Ele é um verdadeiro parceiro do cliente, né? Ele entra sem cobrar. E só vai cobrar ao final se a pessoa ganhar e na proporção que a pessoa ganhar. Então, o cliente não fica sem dinheiro. Caramba. Né? Então, é sim um investimento. Evita perder tempo, evita perder dinheiro. Tá vendo, gente? Aí, agora eu vou falar lá para eles que estão ali atrás das câmeras agora. Sempre que você precisar, estou falando aqui com a advogada previdenciarista, né? Mas temos advogado de direito do consumidor, no caso da doutora Paula Armon, já passou aqui, amiga da Sami aqui, né? Doutor Romário Bezerra, vários advogados que passam aqui, direito trabalhista, o Rafael Simões, do direito imobiliário. Cada macaco no seu galho, são feras demais. Se vocês querem saber, é só ir lá no @podcast Casa do Garay, no YouTube, tem as entrevistas completas, eu boto o @ ali. Não deixe de contratar um advogado, né, competente, porque eles vão ser a solução do teu caso aí. Só fiz essa vírgula. Eu gosto de botar os meus seguidores numa boa, né? E botar numa boa é botar na frente de um profissional competente. Você falou em BPC, né? E o BPC é o benefício de prestação continuada. Você já falou aqui. E qual é a finalidade desse BPC? Fala para mim. Robson, a finalidade do BPC é promover um amparo às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Benefício assistencial, a assistência, ela é devida para quem precisa, tá? Então, só vai ter direito à assistência quem precisa. E o BPC é um benefício assistencial, tá? Só que não é possível amparar todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? De uma situação difícil, um momento difícil da vida. Então, o que a lei fez? Ela separou 2 grupos que terão direito a receber esse benefício, que são pessoas idosas e pessoas com deficiência, desde que essas pessoas não possam se manter e não tenham um núcleo familiar, uma família capaz de mantê-la, tá? Então, é um benefício que visa retirar aquela pessoa ali da margem da sociedade, promover a inclusão dela, promover uma vida digna, né? É um benefício que ele reconhece que mesmo quando a pessoa não contribui para o sistema, ela tem direito a ter sim uma vida digna, a ter recursos mínimos para se manter. Então, essa é a finalidade do benefício de prestação continuada. Olha, que aí você entra no caso do LOAS, se eu não me engano, são até para aquelas pessoas que às vezes estão em estado de miséria, né, o Sami? Então, Robson, BPC, LOAS, o LOAS, conhecido aí como LOAS, que não é o nome correto, é o nome da Lei Orgânica da Assistência Social, mas é conhecido como LOAS, ele vai ser devido para as pessoas que estão em situação de miserabilidade. É um dos requisitos. Não basta ser deficiente, não basta ter autismo, né? A criança, ela só vai ter direito de receber o benefício se ela estiver numa situação de miserabilidade. E a lei traz um critério objetivo para isso, que é receber até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ou seja, família, por exemplo, constituída de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Vai receber um salário mínimo. Sendo o pai provedor recebendo um salário mínimo, temos aí um salário mínimo dividido para 4 pessoas, tá? Então, nesse caso, ele vai atender o critério de miserabilidade. Não é só esse critério, tá? Isso pode ser flexibilizado, mas como critério objetivo, a lei traz o recebimento de até 1/4 salário mínimo por membro familiar. Por isso que você falou que entra a família, que você analisa a família como um todo. Exatamente, Robson, porque o que acontece? A responsabilidade de manter a própria pessoa é dela mesma, né? Só vai passar para a família quando ela não puder se manter. Então, se ela não pode se manter, a responsabilidade passa para a família. E se a família não puder mantê-la, aí vai passar para o Estado. Então, ela vai seguir essa ordem, né? A gente chama de responsabilidade subsidiária. Vai ter que seguir a ordem. Então, se a pessoa não pode se manter, a criança, obviamente, não pode se manter. Claro. E se ela tem uma deficiência, a responsabilidade passa para a família. Então, o que vai ser analisado? Critérios de renda da família. Até porque a criança autista, Robson, ela
gera um impacto na família, né? O autismo ele não gera um impacto só na criança, mas na família. Muitas vezes a mãe, pai, o responsável tem que parar de trabalhar, porque o autista ele vai necessitar de suporte. Sim. Qualquer autista necessita de suporte, seja qual for o grau, né? Então ele vai necessitar de um suporte e quem vai ter que estar ali amparando é a família. Isso faz com que a família não tenha recursos, perca de repente uma fonte de renda, né? Então quando a gente olha o autista, a gente olha um contexto social, inclusive o dano que está causando na família. Porque também a família tem que lidar, Robson, não sei se você já parou para pensar, que a família tem que lidar com luto, né? O luto do filho perfeito. As pessoas, elas esperam ter um filho perfeito. Sim, claro. Né? Então, quando a família percebe que aquela criança está dentro do espectro, gera um luto. Então, Sim. a família ela tem que lidar com o luto, ela tem que lidar com a situação de ter que prestar o suporte para aquela criança, tem que lidar com a situação de ter que ter recursos para suprir as necessidades daquela criança, aquela terapia, os tratamentos, e muitas vezes isso não é possível. Aí vai entrar quem? O Estado. Então, vai ser analisada o critério de miserabilidade, a renda familiar. Poxa, que bacana. E você falando isso, eu tive na semana passada, retrasada, com a La Rúbia, né? Ela vem até como candidata a vereadora agora do município do Rio de Janeiro, e ela falou exatamente isso. Um dos projetos dela é da assistência às mães autistas com aspecto autista, né? Isso. Que fala, né? É justamente por isso. Porque ela falou, a mãe, ela se isola, ela isola a vida dela em prol da vida do filho. Isso causa transtornos psicológicos, né? Queda de... Ai, meu pai, falha aqui a memória da autoestima, Sim. Várias coisas, Sim, né? tem a questão social de você abrir para a sociedade aquela situação, tem a questão do luto, tem a questão do suporte, né? Tem que levar a criança para terapia. Uhum. Autista tem que fazer 1 milhão de terapias. Sim. Isso não pode deixar de fazer, é de extrema importância para que ela no futuro consiga ter uma vida melhor, Uhum. né? Afinal, o diagnóstico ele serve para oferecer uma vida melhor para a pessoa, Sim. né? O diagnóstico não é autista. Não, nós como sociedades oferecemos o diagnóstico para promover uma vida melhor, uma qualidade de vida para aquela pessoa que está em determinada condição, né? Então o autista ele tem que fazer sim as terapias, isso impacta diretamente na vida da família, na vida financeira, na estrutura familiar como um todo. Nossa, que trabalho lindo teu social aqui. Cada vez mais eu me apaixono pela tua profissão. Como se comprova a deficiência para a concessão do BPC a uma criança autista e se basta um laudo médico do SUS? Falamos aqui também e a pergunta é bom que a gente vai respondendo essa galera aqui. A deficiência para a finalidade de BPC, para a finalidade do LOAS, ela é inicialmente comprovada através de um laudo médico, né? Você vai entrar com requerimento juntando um laudo médico comprovando a existência daquele diagnóstico. O laudo médico não precisa ser do SUS, tá? Não precisa ser do SUS. O requisito é ter um laudo médico para comprovar a existência daquela condição, tá? Só que o laudo médico ele não basta. Vai ser necessária a realização de uma perícia médica para verificar a condição, o que aquela condição está afetando no desenvolvimento daquela criança e o impacto social, como a gente falou aqui, né? Como que a criança está sendo afetada na sua vida social. Tem autista que tem problema na comunicação, ou seja, não só em falar, mas em compreender. Tem autista que tem problema de socialização, né? Não consegue estar num ambiente com muitas pessoas, não consegue socializar. Autista que tem problema de barulho, né? De sensibilidade. Já pensou que uma criança autista pode não conseguir frequentar a escola por causa do excesso de barulho? Nossa. Né? Então, são coisas que a gente sequer pensa, né? Então, vai ser realizada uma perícia médica e uma perícia social, tá? Não basta um laudo médico e não basta um laudo médico do SUS. O fato de ser do SUS não vai fazer diferença. Você, com toda a tua experiência, ela vou e eu para minhas perguntas aqui. Com toda a tua experiência, com vários clientes já passaram por você, de autismo e tudo mais, já teve caso do INSS negar um benefício para uma criança autista por algum motivo? Nossa, Robson, são muitos casos. Né? É o que mais acontece. Eles negam? Negam. De cara?
Pode negar de cara. Claro. Pode negar de cara. Porque o que acontece? O BPC, ele tem o critério da deficiência, então vai ser analisada, vai ser realizada a perícia, mas tem o critério também da miserabilidade. Então, a renda familiar ali também ela também vai ser analisada. Então, se você requereu o benefício, o INSS verificar de pronto que não fecha, não bate no critério de renda, ele já vai indeferir, né? Então, há sim a grande... um número enorme de indeferimentos administrativos, mas isso não é o fim, tá? Tem como reverter. É aí que entra o advogado. Exatamente, tem como reverter, a gente entende o motivo aí da negativa, qual foi o motivo que gerou o indeferimento, se não restou comprovada a deficiência, se a gente precisa fazer alguma alteração na documentação para orientar o médico, porque o médico ele vai ter a sua orientação pelo laudo médico, né? Então a gente vai verificar se há necessidade de fazer uma adaptação ali, reestruturar a documentação, se superou o critério de renda familiar. Por quê, Robson? O critério de renda familiar, muitos benefícios batem nele. Porque o que acontece? Quando o INSS vai analisar, ele não vai na casa da pessoa para analisar qual é a necessidade daquela pessoa, qual é a real situação daquela família. Não. Ele vai utilizar a declaração que tem lá no cadastro único, né? Quais são os integrantes da família e qual é a renda de cada integrante. Ele não vai fazer um abatimento de despesas médicas, de consultas, de tratamento, se não for requerido, né? Ele não vai considerar se aquela declaração está certa. Então, pode ser que a gente tenha que fazer uma adaptação no critério de renda, tá? Melhorar ali a estrutura e verificar se o INSS analisou corretamente. Olha só, mais uma vez a importância de um advogado desde o início de um processo, né? Sim, com certeza. Então, o que acontece? As pessoas, elas não têm a noção de que ela vai receber o benefício da data do requerimento. Se ela fez o requerimento e não restou comprovado, se tem algum erro na documentação, se tem algum erro no cadastro único, se ele não está atualizado, ela vai perder. Às vezes o INSS demora aí 1 ano, 2 anos para analisar e a pessoa tem o benefício indeferido. E só mesmo depois desse final que a pessoa vai procurar um advogado. Ou seja, perdeu 2 anos de benefício. Peguei um caso essa semana que a pessoa perdeu 2 anos de benefício. Multiplica um salário mínimo aí por 24. Nossa, e ela não consegue... Você consegue entrar com uma petição para receber retroativo? Tem essa história do retroativo, não tem? Em alguns casos, a gente consegue receber desde a data do requerimento, né? Por exemplo, se o INSS indeferiu de forma equivocada, a gente consegue fazer com que a pessoa receba desde o requerimento. Agora, se o erro se deu por causa da pessoa, no caso dessa minha cliente, o cadastro único estava desatualizado. Nossa. Aí perdeu 2 anos. Exatamente, gente. Infelizmente. Meu Deus, eu vou chutar aqui quase 30 mil reais. Exatamente. E corrigindo dá mais de 30 mil reais. Exatamente. É dinheiro, né? É dinheiro. E a pessoa, ela pensa em economizar, mas ela acaba perdendo dinheiro. Advogado é investimento. E isso é que eu falo, graças a Deus, tá vendo, gente? É uma pessoa que vai lá e firma o que eu falo. Mas é isso mesmo, é investimento. Eu amo vocês, tá? Aqui, olha, eu tenho 3 filhos, todos com transtorno de espectro autista, todos com TEA. Todos eles têm direito ao BPC? Essa pergunta é interessante. Exatamente. Pode ser que sim, tá? Desde que cada filho preencha os requisitos, tá? Não existe limitação de BPC por família, tá? Então, pode ter mais de um benefício dentro da mesma família. Não existe impedimento legal para isso, tá? Mas para que isso aconteça, todos os filhos têm que preencher. Todos os membros que possuam alguma deficiência, idade avançada, eles têm que preencher os requisitos da lei, tá? Então, vai ser realizada uma perícia em cada filho da pessoa que fez a pergunta, vai ser realizada a perícia, se todos preencheram os requisitos, sim. E o interessante, Robson, é o seguinte, o BPC, ele não conta para cálculo da renda familiar, tá? Então, se a gente tem aí uma mãe com 3 filhos autistas, os 3 recebendo o benefício, se ela vier a precisar, esses benefícios não serão contados, tá? E os benefícios dos filhos também não serão contados para fins de deferimento para o outro irmão, tá? Então, ele não conta para cálculo de renda familiar. Gente, então uma excelente resposta aqui, dona Irani. Olha, de São Cristóvão, aqui do Rio de Janeiro. Vou dar só o primeiro nome dela. Obrigado aí, tá? Pela pergunta. Obrigado também por estar curtindo aqui o nosso podcast. Vamos lá, outra pergunta. Quais situações podem levar à suspensão ou cancelamento do BPC de uma criança autista? Gente, só pergunta sensacional aqui. Tem situações que podem levar à suspensão e ao cancelamento desse benefício?
Há sim a possibilidade desse benefício ser cessado, ser cancelado, porque o que acontece? O BPC, o LOAS, ele é um benefício que a gente chama de benefício precário. Não é uma aposentadoria que, via de regra, a pessoa recebe para a vida toda, né? Gera direito à pensão por morte para os dependentes. Isso não acontece com o BPC. O BPC, ele só vai ser mantido enquanto as condições que justificaram a sua concessão existirem, permanecerem. Por exemplo, a deficiência, se ela for superada, se acontecer da pessoa passar a não ter mais deficiência, o requisito deficiência caiu. Acaba. O benefício caiu. Sim. Se a renda familiar for superada, se algum membro familiar começar a trabalhar e superar a renda, caiu o direito ao benefício, né? Então, isso pode acontecer. Se houver o falecimento do beneficiário, por exemplo, esse benefício não passa para dependente, não gera direito à pensão por morte. Entendi. Então, há hipótese, sim, uma que acontece muito é cadastro único desatualizado, né? Não pode, tem que atualizar o cadastro único. Então, há sim a possibilidade desse benefício ser cancelado. Olha, igual tem muitos aposentados que tem que fazer, né? Prova de vida e tudo mais, eles esquecem, eles não vão, e também cai também o benefício deles ali até de fazerem a prova de vida, né? É diferente. Os requisitos. É um exemplo que eu estou dando. Assim, eu sei que não tem nada a ver né, uma coisa com a outra, mas é uma... Exatamente. O cadastro único ele é indispensável para a concessão do benefício do BPC, e ele tem que ser mantido atualizado para que aquele direito permaneça, né? Quando a gente fala de criança autista, por exemplo, a gente não tem aí, a autista ela não tem cura, né? Então não vai haver a cura daquela criança, ok, mas pode acontecer na renda oscilar. Então se a gente tem, por exemplo, uma mãe que mora com um filho autista, essa mãe desempregada, cuidando do filho autista, ele recebe o BPC, se ela arrumar um emprego e começar a ganhar 2 salários mínimos, por exemplo, já cai. Cai. O filho para de receber o BPC, né? Se 2 meses depois ela perdeu o emprego, requisito volta. Entendi. Então, é um benefício que ele vai oscilar dependendo dos requisitos. E é bom sempre a orientação da profissional. Sim, ali, né? Que vai orientando a ela para ela se tocar, né? Com certeza. Né? Eita ferra aí, ó, cada vez mais importante um profissional. Aqui no nosso... Sempre todo episódio tem os mitos e verdades. Você já participou aqui da primeira temporada. Essa é a tua segunda temporada. Eu separei alguns mitos e verdades sobre o BPC LOAS, né, para autista. Primeira pergunta, quero saber se é mitos e verdades aqui. Toda criança autista tem direito automático ao BPC? Não. A condição de autista não justifica a concessão automática do benefício. Não há concessão automática do BPC, tá? Então, sempre que houver o direito, né, a criança vai ter que requerer. Os pais, os responsáveis vão ter que fazer esse requerimento. Porque a simples condição de autismo não vai gerar direito ao benefício. É necessário passar por uma perícia médica e uma perícia social, tá? E também cumprir os requisitos da renda. Ok, vamos nós aqui. Segundo mito. O diagnóstico de autismo é suficiente para obter o BPC? Não. É basicamente igual a mesma... o mito anterior, né? O diagnóstico de autismo ele não vai ser suficiente, apenas ele de forma isolada para fins de benefício. Vai ter que ser analisada a deficiência, o autismo, o impacto social e a renda familiar. A questão da miserabilidade, o critério da miserabilidade vai ter que ser analisado também. Muitos desses mitos de verdade a gente já desmistificou aqui no nosso assunto. Exatamente. Mas como tá aqui, eu vou falar que depois vão dar cortes maravilhosos, tá bom? Terceiro aqui. O BPC é concedido de forma vitalícia para criança autista. Mito ou verdade? Mito. Mito. Mito, muito mito. Infelizmente, o BPC ele não tem a característica de ser para a vida toda, de ser vitalício, tá? O BPC ele é um benefício precário. Só vai ser mantido enquanto os requisitos forem mantidos. Se o requisito oscilar, renda familiar superior, requisito da miserabilidade for cessar, vai ser cessado o benefício, perde o direito. Deficiência, Robson, a gente às vezes, no autismo, a gente não consegue enxergar.
né, a perder o requisito da deficiência. Não tem como, mas há possibilidade em outras deficiências. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar no pé torto congênito. Sim. Aquelas crianças que nascem com os pés tortos. Sim. Eu nasci com o pezinho torto, mas eu usei botinha, não cheguei a ser aquele pé torto, mas cheguei a usar a botinha da Dr. Scholl. Eu sou antigo. Eu sou da era Flintstone, falei pra você. Pois é. Então, a criança com pé torto, ela é uma criança com deficiência. Aí. E o que acontece? O tratamento ele tem que ser feito enquanto a criança ainda é bem pequenininha, né? Ela vai até os 4 anos de idade. Então, a criança ela vai ter uma deficiência, uma limitação de longo prazo, ou seja, superior a 2 anos, que é um requisito para o BPC. Porém, aos 4 anos, ela já vai ter uma vida normal, ou seja, cai deficiência... Exatamente. Então, há a possibilidade da deficiência cessar? Sempre há, tá? Não no caso do autismo. Olha, gente, sensacional. Informações que você me traz, informações que eu vivenciei e que minha mãe lá atrás poderia ter dado entrada. Exatamente. Você, então, provavelmente pulou a fase do engatinhar. Tem o pescoço duro? Não, meu pescoço é molinho. Mas com certeza teve um impacto aí no seu desenvolvimento, né? É importante que a criança ela cumpra os marcos de desenvolvimento. Gente, são muitas perguntas importantes. Você sempre traz respostas interessantes aqui pra gente. E eu vou falar, parece uma coisa, vai ter que ter a 3ª temporada, porque aqui, ó, já falta 2 minutos para acabar aqui o nosso tempo, 2 minutos, e eu tô aqui, olha o próximo tema que eu ia abordar com você, que é o BPC, que é o benefício da prestação continuada para idosos. A gente falou de criança e vai ter 3ª temporada com Sami Diniz. Eu te convido aqui, você vai ser minha convidada especial para a gente falar sobre idosos, porque a grande maioria das pessoas que nos assistem é 40 a mais, né? Tem muita gente que nos assiste até de 20, 30 anos, mas a grande maioria é de pessoas de 40, 50, 60 anos e com certeza esse assunto vai ser muito interessante. Você volta aqui, Sami? Com certeza. Olha, um convite desse eu não tenho como recusar. Agora eu me senti um pouco ofendida, né? Pessoas idosas, 40, 50... Ô, Robson, eu tô quase lá, eu quis né? falar 40... Não, eu tô com 53 anos, já tô idoso, que nada, eu sou garotão aqui, você vai agora. Vou fazer uma ressalva, não tô quase lá, mas caminhando. Assim, não, mas falta muito ainda pra você chegar, você é uma menina. Eita, Lelê, eu já boto aqui, eu falo que é atrás daquelas câmeras, mas não é nada, sou eu que tô afim de saber mesmo aqui sobre... Sami, muitíssimo obrigado, gente. Você só brilhanta o nosso podcast, você só traz assuntos importantes, você só traz respostas interessantes. Olha, parabéns pela tua competência, parabéns pela tua simplicidade. As coisas que você fala dá pra gente entender, né? Porque às vezes a pior coisa que tem é a gente conversar ou com médico ou com advogado que fala tantos termos técnicos e a gente sai de lá... entendeu, mãe? Não entendi nada. E você não, você tem uma clareza em falar, uma linguagem popular que a gente entende tudo perfeitamente. Parabéns, Sami. Obrigada, Robson. Obrigada a todo mundo que está até aqui agora nos assistindo. Espero ter trazido informações importantes aqui para o público, para você. E estou super honrada pelo convite e pelo novo convite, que com certeza eu vou estar aqui. Pelo novo convite. Com certeza. Então, gente, fiquem ligados aí, Sami Diniz. Eu vou deixar o arroba dela aqui, que é o @SamiDinizPrev, tá? Vou deixar tudo bonitinho aqui. Vai lá, siga ela nas redes sociais, que ela sempre vem com cortes ou com vídeos interessantes, assuntos interessantes para vocês. Se você tem alguma dúvida, você está com um problema, passando por um problema igual ou parecido, tem um vizinho, tem um parente... Essa é a profissional aqui que eu indico, tá? Que ela é do Garai, ela conquista, todo mundo sabe que Garai é conquistador e ela já é uma garaizinha aqui do programa, porque ela está conquistando todo mundo com a sua simplicidade, com a sua postura, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de pensar, com a sua competência, tá ok? Siga ela aqui, @SamiDinizPrev, e vai ter a 3ª temporada com ela. Queria agradecer muito a vocês pela moral que vocês continuam nos dando. Já são mais de 10 mil seguidores em todas as nossas redes sociais. Começamos agora, hein? 15 de dezembro, nem completamos o ano ainda e vocês estão arrebentando, ó. Estão botando a gente pra cima. Vai lá, dá uma curtida também, uma compartilhada. Vai lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Kawaii. Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar que a gente só vai crescer. Tá ok? Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.